Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais um vídeo e nós vamos dar sequência ao nosso estudo escatológico. Já falamos sobre os sinais indicadores do arrebatamento, falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, que vem antes das bodas, né? Depois das bodas do Cordeiro, e falamos também sobre a grande tribulação. Após a grande tribulação, vai acontecer a manifestação de Cristo em poder e grande glória, ou seja, a vinda de Cristo em glória. É interessante nós entendermos que Jesus virá em duas etapas. Ele virá de forma invisível para buscar a sua igreja, e Paulo descreve isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Encontramos isso também no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja, dizendo que o arrebatamento é um mistério. Nós encontramos mais uns outros textos falando sobre a primeira etapa da segunda vinda de Cristo. E ele virá para buscar a igreja após a grande tribulação. Acontecerá a segunda parte dessa segunda vinda, ou o que chamamos de segunda etapa da segunda vinda, onde ele virá de forma visível para socorrer Israel. Nós vamos encontrar isso também lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. E nós podemos encontrar aí essas duas vindas de Cristo em um texto só. Eu vou citar aqui um texto que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, verso 13. O apóstolo Paulo, ele fala das duas vindas em um só texto, ou seja, das duas etapas da segunda vinda de Cristo em um só texto, onde diz assim, Tito capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem duas coisas no mesmo versículo, as duas etapas da segunda vinda está aqui nesse versículo, quando Paulo diz, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja, e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já está falando da segunda etapa. Então a manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida com o arrebatamento. Primeiro, porque na primeira etapa de sua segunda vinda, Jesus virá somente até as nuvens a fim de receber a sua noiva e não a terra para julgar os vivos. Então, na primeira vinda, ele vai vir para arrebatar a sua noiva. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será, por fim, a grande tribulação. E isso se dará 7 anos após o rapto da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. Em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, Zacarias capítulo 12, verso 10 e Zacarias 14, 4, nós vamos ver aí de maneira resumida praticamente todas as características desse evento escatológico mencionado nas Escrituras. Eu vou ler esses textos que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse capítulo 24, verso 30 e 31. Aqui nós vemos em Zacarias 12, 10, o texto diz: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas
e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Observe que no capítulo 14, verso 4, diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Aqui é quando Cristo virá na segunda etapa da segunda vinda para socorrer Israel. Então, Jesus será visto por todos? É uma interrogação que muitos fazem. Nesse aparecimento de Cristo em glória, nessa vinda dele em glória, ele será sim visto por todos. Diferentemente do arrebatamento e da manifestação de Cristo ao mundo, o mundo todo o verá. Observe que o texto diz, Apocalipse 1,7: e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1,7. Ele virá de forma pública, ou seja, publicamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, quando Cristo é assunto ao céu, há uma expressão que diz assim: e há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos estavam se referindo à segunda etapa da segunda vinda. Ele será visto pelos judeus, aqueles que os transpassaram, e por todas as nações. Todos os adoradores da besta o contemplarão e lamentarão, pois na segunda etapa Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Jesus virá com poder e grande glória. Observe em Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 16, há uma descrição de como será essa manifestação de Cristo. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vamos analisar aqui essa passagem, vamos destacar alguns versículos. O texto diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, existem algumas pessoas, aquelas pessoas que não temem a Deus, ou que não têm o temor de Deus, nem conhecem a sua gloriosa palavra, eles têm uma maneira de dizer assim: quando Jesus voltar, vão matá-lo de novo. E dessa vez, será por meio de cadeira elétrica, injeção letal ou fuzilamento. No entanto, quando ele, irmão, se manifestar visivelmente, fará isso com grande poder e glória. Aos seus inimigos só restará uma alternativa: lamentar. Quando nós lemos Apocalipse 1,7, vamos ver que só vai ter uma alternativa: é lamentar. Então isso é história, que vão matar ele de novo e tal. Ele vai voltar com poder e grande glória. Não há possibilidade de acontecer nada disso. Então, Jesus virá com os seus santos. Em Mateus capítulo 24, verso 31, está escrito que o Senhor enviará anjos com rijo clamor de trombeta para reunir os seus escolhidos, desde uma a outra extremidade do céu. A trombeta aqui que se refere nesse versículo de Mateus 24, 31, nada tem a ver com a trombeta mencionada em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Cuja finalidade lá é convocar os salvos ressuscitados e vivos no momento do arrebatamento. Aí você vai conferir esse texto de 1 Coríntios 15, 52 com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Aquela trombeta ali não tem nada a ver com essa trombeta do capítulo 24, verso 31 de Mateus. Na manifestação de Cristo em poder e glória, haverá uma reunião de todos os santos, de todas as épocas, os que já estarão nos céus, em corpos glorificados, e os vivos remanescentes judeus e gentios.
que sobreviveram na grande tribulação. Todos santos, ou todos juntos, perdão, todos santos não, todos juntos, ingressarão no milênio. O texto de Marcos capítulo 13, verso 27, é ainda mais claro que Mateus 24, 31. Quanto a isso, pois, informa que os anjos reunirão os escolhidos da extremidade da terra até o céu. Algumas passagens que mencionam a reunião de Cristo com os seus santos, por ocasião da segunda vinda, necessitam de atenção redobrada, a fim de que não haja confusão entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor. Em ambas as etapas, menciona-se que o Senhor Jesus virá com os seus santos, e isso faz com que alguns se precipitem em confundi-las. Nós vamos observar aqui que os capítulos 24 e 25 de Mateus são textos chaves para se compreender as duas etapas da segunda vinda de Cristo e outros eventos escatológicos. De acordo com a ideia do pastor Antônio Gilberto, em Mateus 24, ele afirmou que em Mateus 24, do 3 ao 14, temos a primeira fase da tribulação, isto é, os primeiros 3 anos e meio. Mateus 24, do 3 ao 14. Vamos ter aí a primeira fase da grande tribulação, que isto é, os primeiros 3 anos e meio. Em Mateus 24, do 15 ao 29, nós temos aí a segunda fase da tribulação, que é denominada de a grande tribulação. E vamos encontrar que no versículo 21 fala da parte final da tribulação. Em Mateus 24, 30 e 31, está a volta de Jesus em glória, sua revelação visível às nações da terra, equivalente a Zacarias capítulo 14, verso 2 ao 5, e Apocalipse 19, do 11 ao 19. Em Mateus 25, 31 ao 46, vê-se aí o julgamento das nações e o prelúdio do milênio de Cristo na terra. Há passagens em que as duas etapas são mencionadas juntas, exigindo aí do exegeta ainda mais atenção, que é aquele texto de Tito, capítulo 2, verso 13. Isso é um bom exemplo disso aqui, que está lá escrito que aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão ali, vou repetir mais uma vez, a bem-aventurada esperança alude ao arrebatamento, enquanto que a outra, o aparecimento da glória do grande Deus, se refere à manifestação de Cristo em poder e glória. Em Apocalipse 19, verso 8 e verso 14, também vemos as duas etapas. No versículo 8, a igreja galardoada está nas bodas do Cordeiro, vestida de linho puro, fino e resplandecente. Já no versículo 14, ela acompanha o Senhor Jesus em sua revelação em poder e grande glória. Veja que o texto diz: e seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Haverá um grande Pentecostes. Haverá um grande Pentecostes. O arrebatamento será antecipado ou antecedido por um grande derramamento do Espírito sobre a igreja. Você vai conferir aí Joel 2, 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Mas na revelação de Cristo em poder e glória, Deus derramará o seu Espírito agora sobre Israel. Os seus remanescentes reconhecerão que Jesus é o Messias e, olhando para ele, chorarão amargamente arrependidos. Eles hão de reconhecer a culpa pelo transpassamento de seu juiz, legislador e rei. Jesus virá à terra. Cristo e os seus santos pousarão na terra. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, 4. E ele porá fim à grande tribulação, vencendo a falsa trindade satânica na batalha contra os seus exércitos. Aí o texto diz, Apocalipse 19, 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Então isso aqui está se referindo, querido, à segunda etapa da segunda vinda de Cristo,
após a grande tribulação, onde ele virá em poder e grande glória para socorrer Israel. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.